Olá, amados, estamos aqui com a nossa base já preparada, com as pences de busto, de cintura. Eu tenho aqui um projetinho do que nós faremos e nós vamos utilizar aqui a técnica espelhada. Para a construção da nossa base do blazer, a parte das costas eu vou fazer em vermelho, tá? Vamos começar então a preparar a base para o blazer. Eu tenho vídeo no canal ensinando a fazer a base da blusa. Então vamos começar aqui subindo meio centímetro aqui também. Eu vou marcar melhor isso daqui. Eu vou riscar com a canetinha preta, melhor, né? Então tá, então começando aqui, meio centímetro na subida do ombro. Lembrando que para fazer a parte das costas, você vai subir 3 centímetros no decote e 2 centímetros na cava. Então, saímos mais meio centímetro aqui e descemos 1 centímetro na cava. Acertamos aqui com a régua, com a curva francesa. Saímos 1 centímetro aqui na lateral, da cava, da cintura e do quadril. Fechamos aqui. E vimos com a régua curva para ficar em conformidade com o traço anterior. 1 centímetro em toda a volta da base. Agora nós vamos prolongar essa linha do decote em 2,5 centímetros. Vamos esquadrar aqui. Eu peguei a régua aqui, mas o correto é esquadrar vir com o esquadro mesmo. Tem que para ficar bem certinho. Se esse traço aqui ficar torto, vai influenciar em toda a construção da base. Aqui eu tô prolongando também em 2,5 centímetros. Vou fechar esse trecho. E notem que eu fiz uma ligação entre o prolongamento lá em cima de 2 centímetros e onde nós colocaremos o nosso botão, que é na linha da cintura. Será um blazer de um único botão. Esse traço aqui também eu preciso esquadrá-lo melhor, porque aqui também vai ter influência na construção da gola. Aí, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou medindo o decote das costas para chegar no valor que eu vou marcar aqui em cima, que é a gola. Esse traço que eu prolonguei. Tá vendo ali? Aquele tracinho ali, eu prolonguei 2 centímetros. E agora eu estou marcando 11,5 centímetros. É importante esquadrar. Aqui, ficou meio tortinho, mas eu vou arrumar. Pronto. Esquadrado. Agora eu subo a partir desse ponto 11,5 centímetros. Sempre com o esquadro, para dar conformidade à peça. Você vai olhar depois para o molde e você tem que perceber que a peça está correta e que o molde vai proporcionar uma peça bonita. Aí eu venho aqui, esquadro a partir da linha, a partir do ponto 11,5 e marco aqui nessa linha 5 centímetros mais 1 centímetro aqui.
Então, são 6 centímetros. A partir do ponto dos 5 centímetros, eu desço até o mais profundo ali, até onde começa a curva do decote. Mais ou menos ali, isso, tá vendo? Você puxa bem aqui, onde começa a curva, e desce com essa linha, com esse traço até ali embaixo. Na intersecção do decote com a linha que eu tracei ali. Mais ou menos isso. Agora, aqui a partir desse ponto, eu saio 1,5 centímetros e marco aquele pontinho dos 6 centímetros até o encontro da linha dos 5 centímetros. Eu tracei assim aqui, mas não tá certo, tá? Essa saída de 1,5 centímetros eu vou usar depois para outra coisa. Eu vou fazer o acerto, vocês vão entender o que é. Na verdade, esse pontinho dos 6 centímetros, ele vai encontrar a linha dos 5 centímetros, assim. Eu vou inutilizar essa linha anterior que eu tracei aqui, tá? Porque esse pontinho, essa saída de 1,5, nós vamos utilizar para outra coisa. Até peço desculpas, tá? Mas dá para entender o que foi feito. Agora, a partir desse pontinho aqui, eu vou descer 8 centímetros. E marco 2 centímetros, 8 centímetros aqui. A partir desse ponto, eu desço 2 centímetros e desço mais 1 centímetro. Eu estou fazendo essa gola com essas medidas, tá? Mas se você quiser colocar, fazer maior, fique à vontade. Agora, eu estou esquadrando aqui, porque eu vou traçar uma linha, 3 linhas aqui a partir desses pontos, para eu espelhar essas retas para lá. Então, aqui, ó, no pontinho, a partir dos 2 centímetros, eu vou marcar uma reta de 7 centímetros. Então, são 14 centímetros, 7 para cá, 7 para lá. Agora aqui, ó, nesse ponto, desculpa, na linha anterior é uma reta de 10 centímetros, 5 para cada lado. Aqui é a reta de 7, 14. Então, vai ficar uma linha de 14, 10 e 16. Agora, vou juntar aqui para começar a já dar a carinha da gola aqui. Perceba que eu tracei essa reta para espelhar esse desenho para o lado de lá. Agora, aquele ponto de saída ali do 1,5 centímetro, eu vou trazer até o primeiro ponto aqui da primeira reta. Ela já está ficando com a carinha da gola. Parece complicado, mas não é. Da segunda vez que você fizer, na primeira vez que você fizer, na verdade, você já vai entender. Agora eu vou pegar daqui desse ponto, vou até a nossa linha da cintura, lá onde será o nosso botão. Pego essa ponta aqui também e levo até a linha do botão. Se você quiser fazer um blazer com 2 botões, você vai subir 9 centímetros e vai traçar essa linha até lá. Agora você vai ligar a ponta ali com a régua curva para que dê um leve arredondado na gola. A partir desse ponto até aquela linha que você vai esquadrar e vai marcar os 6 centímetros lá em cima. A linha do meio, tá?
Eu tracei até lá em cima, mas é a linha do meio, que eu vou considerar depois, na hora do corte, vocês vão perceber por que que eu fiz isso. Na verdade, a gente faz isso para que fique de conformidade a gola. Aqui eu vou fazer a gola numa peça única, mas se você quiser, ó, eu tô deixando, vou marcar aqui para lembrar que eu vou fazer de uma peça única, e aqui nesse trecho eu não vou cortar tudo. Eu tenho que colocar esses lembretes, porque na costura vocês sabem, né? Bom, depois nós vamos espelhar aqui e a nossa gola estará praticamente pronta. Aqui embaixo eu desci 0,75 centímetros ali na barra na frente, traço esse 0,75 encontrando a lateral. Agora venho com a régua curva, subo 7 centímetros e faço o nosso arredondado ali. Tá vendo como é fácil? Não tem segredo. O que você precisa ter é atenção com as medidas e o local onde você vai colocar. Agora eu venho aqui, meço a metade dessa área, vou esquadrar para encontrar o meio da cava. Não se esqueça de deixar o seu like se você está gostando do vídeo, tá bom? Isso me ajuda bastante. É uma forma de gratidão, né? Você está recebendo essa aula gratuitamente. Agora eu vou traçar aqui na parte menos curvada da curva da régua francesa e vou juntar aqui o nosso recorte. Essa pequena diferença que dá entre a pence da cintura e o recorte lateral é normal, tá? Porque é para dar mesmo. A peça vai ficar mais justinha, mais certinha no corpo da cliente. Agora vamos para as costas. Eu decidi fazer as costas num papel, num único papel, para facilitar a visão. Agora eu entro aqui na linha da cintura 1 centímetro. Eu vou ligar o ponto até a barra. Então percebam que ali, ó, desci também aquele 0,75, tá? E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou medir aqui essa área. Vou marcar um pontinho ali na metade. E vou ligar este ponto com a cintura. Por que eu faço isso? Para não dar diferença lá em cima, nas costas, onde já foi, a medida está mais ou menos justa. E aqui nessa região vai moldar as costas da cliente. O recorte aqui das costas também já foi feito. As costas não tem muito segredo, como, né? Não se esquece de subir ali em cima, no decote do ombro. Ó, então, aquele lugarzinho onde eu marquei, tá vendo? Corta só até ali, porque eu vou fazer a gola embutida. Aqui em cima também, eu vou cortar na linha do meio. Desculpa. Então, eu venho até aqui, além daquela saída de 1 centímetro. E tá vendo? Cortei na linha do meio. Às vezes vira uma bagunça, uma confusão, né? Com vocês também é assim? Deixa nos comentários aí para eu saber se o seu ateliê também fica bagunçado depois da modelagem de uma peça. Eu, olhando assim, o molde está perfeito, tá? Depois nós vamos marcar aqui os locais onde colocaremos os piques. E a nossa gola tá pronta. Olha que linda que fica. É mágico, né?
Deixe o seu like, não se esqueça. Depois nós vamos acertar aqui. A gola vai ficar assim mesmo, né? É dessa forma aqui que fica. Se vocês entenderam agora, né? Vai ficar legal. Na frente, ali na gola, eu vou colocar 1 centímetro de margem de costura para que ela mantenha esse tamanho. Eu fiquei contente com esse tamanho de gola. Ou agora eu vou fazer um traçado aqui para marcar onde será o nosso revel. Aquela peça que você corta no mesmo tecido do blazer, para que quando a gola virar aqui para fora, né, você ter o mesmo padrão de tecido. Certo? Então, enquanto eu arrumo minha bagunça aqui, vocês se inscrevem no canal, deixem o seu like. Dá uma olhadinha nos outros vídeos do canal. Tem um vídeo ensinando a fazer o molde base de blusa feminina. Você pode aproveitar para fazer a construção do seu molde de blazer, tá bom? Vou cortar a parte das costas da mesma forma. Vou costurar depois, tá bom? Eu vou fazer o vídeo da costura. Espero que tenham gostado da mini aula. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!